Meu nome é Henrique Ortega, eu sou PED, professor no programa de estágio docente da disciplina EF 315, Luta, dos professores Marco Carlos Uchida e Maria Luísa Tanuri Alves. Hoje estou incumbido de trabalhar com vocês as lutas de média distância. Então, eu preparei algum material, enquanto a gente vai conversando, eu vou estar passando para vocês. Tá? Um pouquinho do meu currículo, acho que eu já me apresentei nas aulas anteriores, mas para quem não conhece, a minha modalidade que eu sou especialista é o Kung Fu. Eu sou campeão mundial de Kung Fu em 1996. Também fui técnico das Olimpíadas de Pequim em 2008, junto com a minha esposa, Mariana Ortega. Estive já 6 vezes na China, sendo que as 4 últimas como pesquisador, buscando referências e conhecimentos acerca das artes marciais. Então, para a aula de hoje, eu fiz uma parte mais teórica e, mesmo em isolamento, mesmo com dificuldade, eu queria propor para vocês uma parte prática. Na teoria, eu queria trabalhar com vocês, relembrando os termos, a história, os conceitos, né? E apresentar algumas modalidades de média distância, tanto no mundo quanto no Brasil. Na parte prática, eu queria propor aquilo que eu chamo da construção do caminho pedagógico, alguns princípios comuns dessas lutas. Nós vamos ver como exemplos práticos, posturas, chutes, socos e também a construção de uma sequência de movimento, que nós chamamos as formas. Primeiro, relembrar um pouco sobre as características dos termos lutas, esportes, combate e artes marciais. A gente viu que lutas é um termo que só existe no Brasil, que veio do coletivo de autores de 1992, está presente nos parâmetros curriculares de 1997 e 98, e que possui algumas limitações acadêmicas internacionais, já que esse termo, como eu falei, existe apenas no Brasil. Tá bom? Mas ele também tem um grande alcance, que é a expansão desse conhecimento no nosso país. Ele traz enormes contribuições e possibilidades educacionais. Já nos esportes combate, tem a ver com o que a gente falou sobre o processo de esportivização das artes marciais. Isso acontecendo na década de 70 e 80 em muitas modalidades. Esses esportes que visam o alto rendimento também são fontes de muitas pesquisas internacionais, né? E também, se a gente for ver o senso da o conceito da palavra artes marciais, é algo que transcende a luta, que transcende o esporte. É algo que tem na sua história, na sua cultura, as tradições, tem envolvimento com a religião e com a filosofia. Então, isso foi para lembrar um pouco do que são as artes marciais. A gente fala que as artes marciais eles são muito mais do que um conjunto de técnicas e táticas para atacar e defender. E essas técnicas, elas transcendem o aspecto físico e motor, dando a ênfase na formação global do praticante. Isso é a parte de um capítulo do livro que eu produzi junto com o professor Marcelo Antunes. E a gente viu também a questão histórica dessas lutas. A gente fala que desde o surgimento do homem, quando houve a necessidade de você se proteger a sua tribo, de você conquistar, de você caçar, desde o momento onde há uma sistematização de técnicas de luta, há o princípio dessas manifestações. Tá? E a gente viu também que elas são continuamente transformadas. Elas nascem em um determinado ambiente geográfico, mas depois elas se expandem e vão se propagando de acordo se essas artes e essas modalidades são fomentadas ou se elas são combatidas, né? De acordo com o interesse dos governantes de cada povo. A gente passou durante as aulas também um pouco de como que os povos lutam. A gente viu as manifestações na Grécia, no nosso país, com os índios Xingu, a luta Uca-Uca. A gente viu manifestações de lutas também na África, na Oceania, né? E, inclusive, comentou um pouco sobre essas transformações culturais. Como, por exemplo, a gente tem os primeiros registros de lutas agarradas no Egito há 2000 anos antes de Cristo, depois elas se fortalecem, elas são divulgadas no Império Romano,
exemplo, elas também são fomentadas na Inglaterra, no início da formação do boxe, no século XIX, até se tornar um esporte olímpico e depois até se tornar um show, né? Um espetáculo onde há dinheiro envolvido, há o processo de esportivização, de massificação e assim por diante, né? A gente viu que essas transformações culturais das lutas também aconteceram no nosso país. Por exemplo, a capoeira com os países africanos e o jiu-jitsu vindo do Japão, né? Acabaram se considerando como artes marciais brasileiras. E a gente viu também que as artes marciais e as modalidades de lutas, elas ganham novas funcionalidades de acordo com o tempo. Se no princípio elas eram usadas para atacar, para conquistar, num sentido muito mais militar, com o surgimento das armas de fogo portáteis, onde o soldado vai armado com uma arma de fogo para a guerra, as artes marciais elas começam a perder o seu propósito só marcial. Elas começam a ter novas funcionalidades, como, por exemplo, a educação, tanto no ambiente formal, não formal quanto informal. Elas viram uma opção também de lazer, que é a ocupação do tempo livre, né? Aí no vídeo, por exemplo, um treino nas praças. A gente falou do processo de esportivização. Se você reparar, todas as manifestações que estão sendo mostradas aí na tela são uma única modalidade, que é o Tai Chi Chuan, como vocês viram, tanto no aspecto tradicional, educacional, do lazer, do esporte, da saúde, né? Por exemplo, essa sequência de movimentos, de 24 movimentos, foi criada pela Escola de Educação Física de Pequim em 1956, com um propósito de saúde. Com o tempo também, as lutas começam a ter o seu espaço nas pesquisas acadêmicas, né? Como é meu interesse de estudo no doutorado, eu estudo Tai Chi para idosos. Então, você tem idosos cadeirantes, idosos com Parkinson, idosos com Alzheimer, né? E eu já dei algumas vivências desse tipo também na própria técnica no campo. A gente viu também, relembrando, os conceitos da definição de lutas. A gente usou a definição de Mariana Gomes, que fala das lutas como uma prática corporal imprevisível, caracterizada por um determinado estado de contato, que possibilita duas ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca de ações ofensivas e defensivas, regidas por regras com objetivo mútuo, sobre o alvo personificado no oponente. E a gente separou também quais são esses princípios condicionantes que fazem da luta algo diferente de outras modalidades, como o esporte, a ginástica, a dança, a luta. Essa questão do contato proposital, fusão, ataque e defesa, a imprevisibilidade, regido por regras, e uma grande característica da luta é a personificação do oponente. O alvo, o objetivo da luta é o adversário. E a gente viu também que nessa proposta da professora Mariana Gomes, de 2008 e 2014, ela fala das lutas de curta, média e longa distância. Em 2014, na sua tese de doutorado, ela muda um pouco a nomenclatura de acordo com pesquisadores europeus. Ela fala sobre as lutas de contato contínuo, que são as lutas de curta distância, que elas têm um determinado grau de contato e permanecem os lutadores nessa posição de contato contínuo. Nós temos o contato intermitente, né, que são, por exemplo, toques em diferentes partes do corpo, e contato mediado, que são por implementos. Né? Esses tipos de contato nós podemos também chamar de curta, média e longa distância. Cada um deles tem uma determinada ação. E o que hoje a gente vai estar trabalhando são os contatos, as lutas de média distância, que são caracterizadas por tocar, golpear, com mãos, braços e cotovelos, pernas, joelhos e pés. A gente vai ver exemplos práticos desse tipo de movimentação. A professora Mariana Gomes também fala que uma das características das lutas são as formas, e isso existe tanto em curta, média quanto longa distância, e é uma combinação de elementos e técnicas tradicionais que expressam a essência dos movimentos das lutas, arranjados numa sequência pré-estabelecida, podendo ser executados na frente de adversários reais e imaginários. Para essa definição de formas, ela também relembra que há os princípios condicionais, né, que são usados, como eu falei, em curta, média e longa distância, e representam um patrimônio histórico e cultural
E essas formas são um excelente exercício para você trabalhar a criatividade com os seus alunos. A gente viu também que há uma diferença na questão do propósito educacional. Você pode ter como objetivo o ensino da luta para o alto rendimento, quanto para a iniciação. Daí a importância de você ter um bom preparo, um bom conhecimento, se você for trabalhar com essas modalidades. Eu falei também do que é o caminho pedagógico, de como trabalhar esse ensino, essa proposta de ela pode ser tanto o alto rendimento quanto para a iniciação, né? E esse caminho pedagógico ela leva em consideração as diferenças de idade, de tempo de treino, de objetivos, como a gente viu, se é para a saúde, se é para o lazer, se é para o alto rendimento, né? E aqui dando um exemplo de um plano de aula de crianças, né? A gente pode, por exemplo, levar tudo isso em consideração. A quantidade de número de alunos, a faixa etária, a duração e a frequência do treinamento, se é para um público masculino, feminino ou misto, né? Quais são os fatores históricos, culturais, socioeconômicos, por exemplo, que interferem na infraestrutura e materiais, se há ou não o acompanhamento de um professor auxiliar, se dentro dessa turma que você vai trabalhar há pessoas com transtorno do aspecto autista, ou com déficit de atenção e criatividade, ou com deficiências físicas, auditivas, visuais, intelectuais, né? Então, tudo isso, se você se propõe a fazer um treinamento, você tem que levar em consideração, né? A gente viu também que para você ensinar as lutas, por exemplo, aqui no caso dessa aula de média distância, você não precisa necessariamente um tatame, uma vestimenta de, por exemplo, de capoeira, ou de karatê, ou de kung fu. Você não precisa necessariamente usar, se for ensinar o karatê, a literatura ou o idioma japonês para dar os princípios comuns dessas modalidades. Você pode, sim, escolher o caminho pedagógico e adequar o seu ensino, como a gente vê nessa imagem, para diferentes idades, objetivos, graduações, e assim por diante. Se você tem dentro dos seus alunos pessoas com deficiência, você tem que trabalhar, entender e conhecer essas deficiências e esses transtornos para conseguir, de forma segura e saudável e adequada, fazer esse processo de ensino. E agora eu queria, já que a gente viu que as lutas de média distância são caracterizadas por esses toques com membros superiores e inferiores, dar alguns exemplos de lutas de média distância no mundo. Então, no Japão, as lutas, todas elas, de curta, média e longa, e não tinha esse tipo de divisão, eram chamadas de Bujutsu. Isso a gente aprendeu na aula do Sensei Sandro Santos. E nós temos alguns exemplos de lutas de média distância. O Kenpo, no Karatê, e o Ninjutsu. O Ninjutsu, que é mais famoso pelo uso das armas, mas também tem técnicas consideradas de média distância. E todos esses, o Karatê, o Kenpo e o Ninjutsu, têm semelhanças, têm princípios comuns. Então, aí tem, por exemplo, um GIF, né? Um videozinho de um combate, do comitê do Karatê. É a parte do combate. Percebem que é muito estudo, e aí, por exemplo, um ataque com soco. Repare que nessa competição, ela deve ser provavelmente da década de 80 ou no máximo de 90, ao contato máximo, né? O contato pelo nocaute. Veja como, por exemplo, é possível você trabalhar o karatê não só com o contato para valer. Você pode ter equipamentos de segurança, né? Toques controlados, e tanto aquele nocaute anterior quanto essas duas meninas praticando, os dois são karatê. O que muda é a intensidade, a forma que você vai trabalhar. A Coreia do Sul também tem exemplos famosos de lutas de média distância. Dizem que tem um princípio comum, uma base comum de algumas das lutas da Coreia, que chamava Taekwondo, que deu origem, por exemplo, a partir da década de 1950, ao Taekwondo e outras modalidades, né? Aqui nós temos um exemplo, uma técnica de Taekwondo que utiliza bastante saltos e chutes. Isso, como a gente viu, é um nível bem avançado. Nós temos também
artes marciais de média distância na China. Na China, as artes marciais são chamadas de Wushu. A gente viu isso na aula com o professor Walter Correia e comigo discutindo alguns aspectos dessas modalidades. Dentro do Wushu, nós temos diversas modalidades. A mais famosa é o que a gente chama de Kung Fu, que, se a gente pode falar, é como se a nomenclatura correta seria, porque a gente conhece o Kung Fu aqui no Ocidente, o Wushu tradicional. Nós temos também o Sandá, que é o combate esportivo, e também o Tai Chi, que eu demonstrei algumas imagens no início dessa projeção, que são aqueles movimentos fluentes e circulares que trabalham muito a questão da postura e da respiração. Tem um desenho, acho que vocês vão lembrar, da Mulan, que mostra as técnicas. Isso pode ser considerado uma luta de média distância, você tem socos e chutes, né, de uma luta de média distância, caracterizada pelo Kung Fu na China. A Tailândia também tem artes marciais, uma das primeiras é chamada Muay Boran. É uma luta muito agressiva, né, que tinha poucos equipamentos de proteção e tem todo um aspecto de tradição, ritualístico, inclusive. Quando o lutador vai entrar com combate, ele faz o Wai Kru Ram Rai, que é uma cerimônia, uma dança de agradecimento aos técnicos, à escola que ele treina antes de um combate. E o mais famoso da Tailândia, o mais conhecido mundialmente, é o Muay Thai. E eu separei aqui 2 trechos. Repare, esse aqui é um Muay Boran. Repare, as mãos dos lutadores são envoltas por cordas. Tá? Não há equipamentos como luvas, né? Os pés também. O Muay Thai e o Muay Boran tem uma tradição que fala das técnicas, das 8 armas: os 2 punhos, os 2 cotovelos, os 2 joelhos, os 2 pés. Né? A luta se desenvolve com todas essas técnicas. Aí você tem o exemplo do Muay Thai. O Muay Thai, ele também sofreu esse processo de esportivização. Ele é treinado, ele é feito em ringue, igual o ringue de boxe. A Índia, né, tem uma arte marcial que chama Kalaripayattam, que é considerada a mãe das artes marciais asiáticas. Né? Estudos mais recentes dizem que não, que, por exemplo, no Egito já existiam manifestações anteriores de artes marciais, mas essa arte, ela própria se considera a antecessora das artes marciais. Né? Ela também utiliza muito as técnicas de longa distância, implemento com armas, mas também tem o treinamento com socos e chutes. E isso existe no mundo todo, como a gente viu. Nós temos, por exemplo, no Reino Unido, o boxe inglês. Né? Então, nós temos aí uma imagem de 1811, nos portos da Inglaterra. Foi uma das primeiras vezes que o boxe, a luta com punhos, já existia a luta com punhos, né? Mas ela começa a ter regras, né? E vocês reparam que tem 2 lutando e sempre mais alguém assistindo. Você tem a questão dos espectadores, das apostas, de não só o lutar pelo lutar, mas tudo que envolve essa luta. As pessoas que apostam, o treinamento para essa luta, né? É algo que persiste até hoje, por exemplo, no MMA. E tem uma modalidade também na Europa, na França, o sabaté. É conhecido também como boxe francês. A diferença é que, além dos punhos, ele utiliza chutes. Essa característica das calças e das camisetas regatas são bem presentes dentro dessa arte. E ela foi se modernizando, né? Perceba como essa arte marcial utiliza uma mesma vestimenta, só que agora, por exemplo, com patrocínio, com o nome da escola, ela vai se modernizando, né? Essa arte tem uma característica que você está vendo aí, por exemplo, os chutes com barredura, os chutes com ataques no joelho, né? Você percebe, por exemplo, como a gente viu lá no Karatê, o treinamento descalço no tatame. E esse já utiliza um calçado, então é diferente. Então você pode, inclusive, chutar, como você está vendo aí, nesse calçado. Ele também se esportivizou, aí você vê um ringue, você vê equipamentos de proteção, como luvas e capacetes, que você vê, tá? E esse esporte também
é praticado por mulheres. E o Brasil também tem suas lutas de média distância. A mais famosa delas, vocês já tiveram aula com o professor Marcelo e com o professor Ronaldo, do Calafrio e Passarinho. Eles deram todo o universo do que representa a capoeira e suas diferentes manifestações. Aí você vê a capoeira regional, que é mais dinâmica, mas você também tem uma capoeira mais lenta, mais curtinha, que você chama de capoeira Angola, dentre muitas outras manifestações de capoeira que não são tão famosas. Na década de 1920, ficou famoso aqui no Brasil o Vale Tudo. Então, o Rei Zulu foi um grande personagem, né? O Rickson Gracie, da sua família Gracie também, ficou famoso por isso. O seu pai, o Hélio Gracie, né? O Ivan Gomes e outros personagens, eles tinham desafios. E esses desafios, né? Você vê, por exemplo, pessoas também chutando calçados, você tinha o agarre das imobilizações, mas parte desse combate começava em pé, e você tinha também as lutas de média distância. Né? O Zulu foi um grande personagem dessa época. Os desafios eram muito comuns. Foi daí que surgiu, por exemplo, o MMA. Então, Vale Tudo, inclusive tem esse nome em outros lugares do mundo, é conhecido por essa prática de desafio, de lutar, como você viu lá, era anunciado nos jornais, tinha apostas, né, eram vendidos ingressos, aconteciam em estádios de futebol essas lutas. Né? Então, dentro desse universo todo que representa as lutas de média distância, nós temos, né, a questão pedagógica, como eu chamei, o caminho pedagógico do que você vai ensinar. Então, você tem que ter o aprofundamento do conteúdo, entender o aspecto que você vai querer trabalhar, se é a cultura, a história, e aí você pode se apropriar, por exemplo, do Wushu, da capoeira, né, que está muito presente essa questão cultural. Você pode usar, como o professor Arlindo Baião falou para a gente, a professora Débora Fabiano, a questão da ludicidade, que são os jogos e as brincadeiras, né? E aí você pode compor algumas estratégias de ensino e aprendizado de acordo com os princípios condicionantes, no nosso caso que a gente vai ver hoje, por exemplo, as lutas de média distância. E aí nós temos um exemplo da capoeira. Você pode, através de uma luta de curta distância, trabalhar essas questões. Isso na aula no campo, o professor Marcelo saudade da FEP, né? A gente vai superar, a gente vai passar, a gente vai voltar melhor, né? Mas enquanto não chega, foi bom para matar saudade. Uma aula do professor Ronaldo e do professor Marcelo, onde eles deram uma vivência de capoeira para os seus colegas dessa disciplina dos anos anteriores, né? E aí você viu agindo, o jogo, né? Golpes que compõem a luta de média distância, né? Como a gente viu também em outros elementos, e nas primeiras aulas práticas que a gente conseguiu fazer, a questão de você utilizar o lúdico como recurso para fazer esse ensino. Né? E aqui você pode usar esses princípios condicionantes, né, que é o contato social, a fusão de ataque e defesa, a previsibilidade, a questão das regras e o oponente como alvo, para trabalhar com seus conteúdos, né? Tanto para as atividades de curta, média ou longa distância. Né? Eu tenho na minha dissertação de mestrado, uma frase que fala: o ato de lutar por meio das artes marciais. Né? Eu sempre gosto de colocar essa imagem, que é a luta mais fofa do mundo. Né? No caso, é uma luta de curta distância, mas também caracteriza e identifica que o que pode ser. A gente viu lá o Maivoran, que usa os cotovelos, os nocautes, o contato com toda a força para derrubar, para nocautear o adversário, mas você pode também trabalhar a luta de média distância de forma lúdica, de forma segura, de forma adequada para diferentes idades. E se a gente trabalhar com
respaldo teórico da pedagogia do esporte, a gente pode utilizar o conceito, né, que eles chamam de fenômeno do esporte, no nosso caso, as lutas de média distância, né, em diferentes cenários, personagens e significados, né? Então, o que a gente se propõe a ensinar? Que modalidade? Hoje a gente vai ver as lutas de média distância. Para que personagem? Por exemplo, a gente pode fazer um plano de aula para as crianças, né, no ambiente, no cenário escolar, né, com um significado, com um propósito da iniciação. E aí a gente vai ver, eu vou dar alguns exemplos práticos de como trabalhar esses princípios comuns das lutas de média distância, no tocar e no golpear, né, com os braços e mãos e cotovelos, e também com pernas, joelhos e pés. Deixa eu ver se eu... E tudo isso a gente pode usar esse background das artes marciais, entendendo seus princípios comuns, né? Procurando conhecer a sua história, respeitando as suas tradições, né? Mas também inovando, no sentido não só se você já tem experiência de uma modalidade de luta, não só repetindo a forma como você aprendeu, mas uma reflexão crítica, né? Conhecendo as limitações, prezando pela segurança dos seus alunos, né? Descobrindo as potencialidades dos seus educandos, para formar, sim, pessoas com uma sociedade melhor, pessoas críticas, pessoas conscientes. Tá? Eu não sei se tem aqui. Não, isso aí eu posso mostrar. Isso é um projeto social que eu fiz com a equipe da Academia Central, na Coab de Campinas, onde aí você vê diferentes públicos. Se você vê uma moça, a segunda da esquerda para a direita, com deficiência intelectual, diferentes idades, e todos conseguiram executar uma técnica de luta de média distância, de forma segura, de forma adequada. Outra coisa que eu gosto nessa imagem é que quando eu cheguei lá, todo esse espaço que você vê na frente das crianças era sujo, inadequado, tinha cocô, tinha cachorro passando no meio, né? E aí veja como eles conseguiram, através do ensino da luta, trabalhar a questão da disciplina. Você vê, por exemplo, nesse momento, o chão mais limpo. Se você olhar perto da pilastra, você tem os chinelos, antes eram todos jogados, agora estão bem ordenados, né? Então você tem, nas lutas de média distância, um instrumento também do social, tá? E aí eu queria mostrar para vocês alguns elementos da prática, tá bem? Fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida dessa parte teórica, de estar interagindo com vocês, seja pelo Moodle, seja pelo e-mail, por onde vocês tiverem mais acesso, tá bom? E agora eu vou demonstrar alguns elementos práticos. Falaremos hoje, então, das aulas de média distância. Eu vou seguir um caminho pedagógico, tendo como referencial a pedagogia do esporte do professor Roberto Paes e colaboradores. Nós vamos, então, falar sobre modalidades, personagens, cenários e significados nesse processo de ensino das lutas. Primeiro, modalidade. O que nós vamos ensinar? Nós não vamos ensinar uma luta, uma arte marcial específica, mas os princípios comuns das lutas de média distância. Então a gente vai trabalhar golpes com membros superiores e inferiores, tocar e golpear. Para quem que a gente vai ensinar? São os personagens. E no caso, crianças, que é de 9 a 12 anos. A pedagogia que eu vou utilizar é para essa faixa etária. A gente tem que entender e conhecer esse público, sua linguagem, sua dinâmica, para trabalhar esse processo de ensino. Cenário, onde? No ambiente escolar. Por exemplo, numa escola pública, uma quadra. E o mais importante, que significado? Por que a gente vai ensinar a lutar? Para se defender, para aprender a brigar, por condicionamento físico, por saúde? Então, tendo esses critérios, tudo isso vai embasar a qualidade de aula e a segurança de forma que a gente consiga ensinar bem. Posturas. Primeira técnica que a gente vai trabalhar como princípio comum das lutas de média distância é a posição de guarda. Ela é existente, por exemplo, no boxe, no Muay Thai,
no Sandá, que é o combate esportivo do Kung Fu, no Karatê, no Taekwondo, e cada arte marcial tem sua particularidade. Eu vou ensinar um modelo de guarda. O modelo de guarda que a gente vai começar parte da posição de sentido, a distância afastando os pés, a largura dos ombros, e um pé para trás. Uma mão protege o queixo, a outra à frente do rosto. Joelhos flexionados, cotovelo direito protegendo a costela e a mão da frente protegendo o rosto. Mais uma vez, essa aqui é a posição de guarda. Dessa posição de guarda, nós temos os deslocamentos. A gente pode fazer o deslocamento frontal, recuar, direita e esquerda. Então, da posição de guarda, nós temos o avançar e o recuar. À esquerda, à direita. E aí a gente pode, só dessa posição de guarda, trabalhar uma dinâmica, por exemplo, saltitando para frente e para trás. Os lados. Só essa base já vai dar um bom condicionamento físico. Nós temos agora as posições de trocar e virar. A troca de guarda é um salto onde você vai trocar as mãos e as pernas simultaneamente. E se você trabalhar isso de forma dinâmica, você também ganha um bom condicionamento físico. Nós temos também o virar dessa posição. Você vai virar 180 graus. 180 graus. Você pode fazer troca de guarda, vira. Troca de guarda, vira. E só desses deslocamentos de avançar, recuar, ir para os lados, virar e avançar e troca de guarda, você pode ter uma dinâmica. Você pode ir falando, por exemplo, frente, trás, vira, vira, troca, frente, trás, troca. E aí os alunos vão respondendo aos comandos e trabalhando os deslocamentos. Junto com isso, você pode também trabalhar posturas das artes marciais asiáticas. Por exemplo, postura do cavaleiro, né, em chinês, Kibadachi, né, ou postura do cavalo do Kung Fu. Você pode trabalhar, por exemplo, a postura arqueiro, uma perna flexionada, a outra estendida. São diferentes tipos de posturas que você pode trabalhar com os alunos. Tempo. Isso é para dar o corte. Veremos agora as técnicas com membros superiores, isto é, golpes com as mãos, cotovelos, antebraços, né, e até ombros. Eu vou demonstrar um pouco de como você pode golpear com as mãos. Dentro da arte marcial chinesa, que é a minha especialidade, você tem, por exemplo, movimentos animais como o tigre, a serpente, a garça, né, e você utiliza diferentes partes da mão para golpear. Isso aqui, por exemplo, é um golpe que você usa essa parte, essas falanges dos dedos. Você pode usar o dorso da mão como se fosse um martelo. Você pode usar a faca da mão, né? E tem, de acordo com o posicionamento, você faz um determinado golpe. O mais simples é o soco com a mão fechada. Então, atenção para você flexionar e o polegar assim. Um cuidado é que a mão tem que ficar reta, virar junto com o antebraço. Nem para cima, nem para baixo. Tá? Então, se tiver um alvo, se o punho está flexionado, pode se machucar. Então, punho firme e reto é importante. Na posição de guarda que a gente trabalhou, se você trabalha com a mão da frente, no boxe é chamado o jab. E se você utiliza a mão de trás, é o soco direto. Né? Nesse soco direto, repare a rotação do quadril. E só de você trabalhar esses dois, você pode trabalhar uma combinação. Tá? É claro que existem também outras técnicas, que você pode usar, por exemplo, o cotovelo, você pode usar os antebraços para bloqueios e assim por diante. Então, esses são exemplos de técnicas com membros superiores. Técnicas com membros inferiores. Da mesma forma que a gente viu diferentes utilizações dos membros superiores, nós temos os membros inferiores diferentes
ataques com o pé. Você pode atacar com a meia ponta, você pode atacar com a lateral do pé, né? Você tem chutes em técnicas de curva, né? Você tem golpes com o joelho, você tem, por exemplo, inclusive ataques com o quadril. Tem diferentes ações que você pode usar os membros inferiores. Eu vou trabalhar também na posição de guarda o chute frontal com a perna de trás. Você pode também fazer uma variação deslocando o peso para trás, o chute frontal com a perna da frente. Depois disso, você tem as combinações de golpes. Você pode trabalhar as posturas e os socos. Por exemplo, partindo dessa posição, coloca o braço esquerdo à frente e na postura do cavaleiro, você trabalhar o soco reto. Você pode fazer variações de postura na postura arqueira. Você pode trabalhar da posição de guarda, avançar na postura arqueira com o soco frontal. Da mesma forma, você pode trabalhar as combinações, né, das técnicas de membros inferiores com deslocamento. Você pode, por exemplo, fazer um exercício que vai utilizar bastante condicionamento físico, um deslocamento para trás e um chute com a perna na frente. Aí retorna, desloca para trás, chuta, volta, desloca, chuta, volta, desloca, chuta, volta. Isso vai exigir bastante do condicionamento físico. Você pode também trabalhar o chute frontal com a perna de trás e avançar na posição de guarda. Em vez de recuar a perna atrás, você avança. E no final, você pode trabalhar com todo esse repertório das lutas de média distância, uma sequência de movimentos, que é chamado no Wushu de Taolu, ou Punse do Taekwondo, ou Kata do Karatê. Então a gente vai trabalhar uma sequência de movimentos que a gente viu nesses exemplos que eu dei, né? Claro que tudo isso de uma forma mais restrita, mais delimitada, mas você pode depois enriquecer, dar espaço para que o próprio aluno desenvolva a sua própria técnica. Por exemplo, você pode dar a posição de sentido, fazer a posição de guarda e avançar na postura do arqueiro, um soco com a mão de trás. 1, 2. Aí você faz a técnica de virar. 3, 4. Vira. Avançar na posição de guarda com chute frontal com a perna de trás. 1, 2. Vira. 3, 4. Vira. Sentido. E aí a saudação. Tá bom? Então esse foi um exemplo de como a gente pode utilizar as lutas de média distância, trabalhando exercícios de toques e golpes com membros superiores e inferiores. É isso aí.